Eu sou Luciana Nunes, eu estou aqui com Flávia Bianco. Flávia, o que você faz dentro do segmento de diversidade sexual? Você é membro da? Bom, eu sou membro da Comissão de Diversidade de Gêneros da OAB Santos, sou colaboradora da Comissão Municipal de Diversidade Sexual também de Santos, sou palestrante, sou blogueira, tenho um blog no portal da Universidade de Santa Cecília, o endereço www.santaportal.com.br/blog/transcendendo. E Flávia, qual que é o seu Face e seu Instagram para quem quiser saber mais sobre o assunto? Meu Facebook é Flávia Bianco, meu Instagram é Flávia_Bianco00. Então lá tem bastante dos meus posts, pensamentos e algumas dos trabalhos que eu realizo nesse ativismo. E Flávia, antes da gente começar a saber como é que a gente trabalha, né, a questão do segmento LGBT nas comissões de conciliação e de mediação, que existem tanto particulares como na justiça, eu queria que você explicasse o que é esse segmento, o que significa essa sigla, como é que funciona isso no mundo corporativo e como isso poderia ser trabalhado dentro do aspecto da justiça. Ok, então vamos lá, começando por conceitos, né? Não se dá para falar sobre diversidade sem a gente ter os conceitos bem definidos. Quando a gente fala das letrinhas, as chamadas sopas de letrinhas, a gente tem o L, G, B e T, que são as letras oficial, as letras, digamos assim, a sigla oficial do movimento adotada pelos movimentos instituídos, né? Então você tem algumas derivações que estão colocando o I de intersexo, o Q de queer, mas oficialmente se trabalha, inclusive sob o ponto de vista legal, na questão do LGBT, que significa as lésbicas, gays, bissexuais, e o T que abarca transgêneros, travestis e transexuais. Quando a gente fala de diversidade, outro conceito que é muito importante a gente ter é um trinômio, é o que a gente fala sobre a diferenciação do que é identidade de gênero, o que é orientação sexual e o que é o sexo biológico. Então costuma-se dizer que a identidade de gênero é aqui, é como você se percebe, como você se enxerga, como você se expressa. Essa é a tua identidade, ela vem aqui da cabeça. Do seu coração vai vir a orientação sexual, ou seja, de quem você gosta, por quem você se atrai, por quem você se apaixona. E aí a gente tem a questão da genitália, a questão do sexo biológico. Então são três conceitos diferentes que sempre que for se falar de diversidade, precisa estar muito claro. Identidade de gênero não tem nada a ver com orientação sexual e que também não tem nada a ver com sexo biológico. São três coisas que a gente precisa esclarecer. E você falou uma coisa legal sobre o nome social, que não é para todo mundo que você trabalha a questão de oferecer a possibilidade de usar o nome social ou não. Como é que funciona o nome social? Exato. A questão do nome social, ela, de certa forma, ela é uma conquista da letrinha T do LGBT, né? Ele é algo que se aplica apenas aos transgêneros, transexuais e travestis. Então, o nome social é uma alternativa que foi criada para que você tenha uma opção de ser chamada pela sua real identidade de gênero antes que você consiga efetivamente fazer a retificação de sua documentação junto a... Hoje em dia é facilitado através diretamente dos cartórios, mas antigamente era necessário um processo judicial que se arrastava por anos. Então o nome social foi uma facilitação e uma conquista dos transgêneros para conseguir ter respeitado a sua identidade. Então hoje ele é adotado já no Sistema Único de Saúde, concursos públicos, em algumas outras repartições, e a tendência é que cada vez mais a questão do nome social ela seja substituída pela retificação dos nomes dos registros civis, graças a toda essa facilitação. Mas é importante que, para aqueles que ainda não conseguiram a retificação do seu registro civil, o nome social seja sim respeitado, seja na esfera particular, seja na esfera pública, judiciária, enfim, a garantia dos direitos ela está ligada a essa questão do emprego no nome social. Considerando o fato de que você está fazendo muitas palestras em muitas empresas, você está vendo que o meio corporativo está aceitando bem
essa questão da inserção do trabalhador no segmento LGBT. Como é que você entende, como é que você percebe que esse segmento poderia ser aceito de uma forma melhor pelo Poder Judiciário? O que está faltando no Poder Judiciário para aumentar essa aceitação, dar esse conforto, né, essa prestação social? Entender. O meio corporativo, o meio empresarial, ele, ao longo do tempo, ele já vem constatando estatisticamente, em termos de resultado financeiro, que quanto mais a empresa ela é aberta à diversidade, quanto mais ela se demonstra para a sociedade como uma empresa aberta, melhores resultados ela tem. Isso sem falar na questão do resultado que os profissionais considerados da diversidade, eles acabam trazendo para a empresa. Então, o meio empresarial está cada vez mais se abrindo, fazendo políticas de inclusão propriamente dita, né, da questão da diversidade como uma questão de resultados. E isso aconteceu por dois motivos. O primeiro é pela questão do aumento da sua, lógico, da sua produtividade, da sua rentabilidade e da questão de responsabilidade social, que é uma consciência que vem crescendo e que tomara se expanda aí por toda a sociedade. Quando a gente fala para o judiciário, o que o judiciário estaria faltando, eu diria que tem segmentos do judiciário que já estão bem, como eu posso dizer, evoluídos nesse sentido, porque cada vez mais a gente vê discussões sobre direitos dos LGBTs, questão da união homoafetiva transformada em casamento. Você tem a questão da própria retificação do nome dos transgêneros, do prenome do gênero, que foi facilitada. Então, você vê documentos legais importantes que estão sendo feitos no sentido de garantir. Estamos no meio da discussão da criminalização da LGBTfobia, que também vai ser um outro avanço para essa categoria. Então, o judiciário ele só precisa, digamos assim, se antenar um pouquinho mais com essas mudanças que a sociedade está sofrendo, com essa maior abertura, com essa maior liberdade e principalmente com o exemplo que está vindo de cima da Suprema Corte, vamos dizer assim, que está reconhecendo os direitos dessa sociedade, né, dessa parte da sociedade. E você que convive com tanta gente desse segmento, quais são as maiores demandas que trariam a necessidade de uma conciliação, que trariam a necessidade de mediações, tanto particulares como dentro do judiciário? Fora as de criminalização, que tem a ver com crimes de lesão à vida, lesão física, né? O que você vê, fora que é o objeto da criminalização, o que você vê que tem mais demanda? Precisaria de uma mediação, de uma conciliação? Eu acredito que a gente vai começar